Janeiro. A Fernanda Caldas está na linha com a gente. Fernanda, para trazer atualizações a respeito da prisão do chefe de uma das maiores milícias da Zona Oeste do Rio. Boa noite para você. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa prisão acabou gerando muita repercussão aqui no Rio, já que, segundo o governador Cláudio Castro, Zinho era considerado o inimigo número 1 do Estado. Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, então, era chefe de uma das maiores milícias da Zona Oeste do Rio e disse que estava arrependido dos crimes que cometeu e que decidiu se entregar para cuidar da família. A afirmação é do secretário de Segurança Pública do Rio, Victor César dos Santos. O criminoso se apresentou neste domingo, horas antes da comemoração do Natal, após uma semana de negociações com os órgãos de segurança pública do Rio. Os detalhes das tratativas não foram divulgados. 4 anos antes de assumir a frente da maior milícia do Rio, Luiz Antônio da Silva Braga se casou com Renata Simões Gonçalves Braga. Com ela, ele teve 3 filhos. Em 2019, Renata morreu de tromboembolismo pulmonar. No processo de espólio dos bens delas, o miliciano abriu mão dos valores para que fossem divididos entre os filhos, mesmo tendo sido casado com comunhão parcial de bens. O Zinho assumiu a chefia da principal milícia da Zona Oeste em 2021, após a morte do irmão dele, o Wellington da Silva Braga, o Eco. Antes disso, ele já lavava o dinheiro do grupo e cuidava das movimentações financeiras. A família do miliciano também já foi alvo de grupos criminosos rivais. Em agosto de 2022, o Ministério Público do Rio teve acesso a conversas do celular de um dos homens de confiança de Zinho, que mostraram que a milícia chefiada por Danilo Dias Lima, o Tandera, estaria planejando sequestrar a única filha maior de idade dele. A gente conversou com o professor de Sociologia e coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, Daniel Irata, e ele explicou que a organização criminosa sempre foi chefiada pela mesma família. A milícia de Zinho é a maior milícia do estado do Rio de Janeiro. Teve início no bairro de Campo Grande. Trata-se de uma milícia familiar, né? Que teve o seu primeiro fortalecimento maior com Carlinhos Três Pontos, em seguida Eco, e depois da morte de Eco também passou para as mãos de Zinho. É uma milícia que atua em diversos setores. Ao todo, foram mais de 50 homens envolvidos na transferência de Zinho para o Presídio de Segurança Máxima Bangu 1, na Zona Oeste, nesta segunda-feira. Ele está em uma cela isolada de 6 metros quadrados, onde fará as refeições. Neste primeiro momento, Zinho também não terá acesso ao banho de sol. Na linha de sucessão dele, o nome natural é do miliciano Rui Paulo Gonçalves Estevão, conhecido como Pipito. O criminoso é o mesmo que registrou o sumiço do Banco Nacional de Mandados de Prisão no Conselho Nacional de Justiça. Para o professor de Sociologia e coordenador do Grupo de Estudos da Universidade Federal, Daniel Irata, que a gente falou anteriormente, as forças de segurança do Rio precisam também ter as atenções voltadas para o bandido que passa a ocupar o lugar de Zinho. Que parece provável acontecer é uma disputa pela sucessão de Zinho. E isso pode aumentar a intensidade do conflito armado na Zona Oeste e, eu diria, até na região metropolitana como um todo. Pessoas vão se colocar como sucessores de Zinho e outros grupos armados, outras milícias e facções do tráfico de drogas também vão, provavelmente, tentar aproveitar dessa situação para ampliar os seus domínios. Com a prisão de Zinho, 2 criminosos passam a ser os mais procurados do Rio. São eles Danilo Dias Lima, o Tandera, e Wilton Carlos Rabelo Quintanilha, o Abelha. O anúncio de que os 3 estavam na mira da polícia partiu do governador Cláudio Castro em outubro, após 35 ônibus serem incendiados na Zona Oeste do Rio. A gente lembra que os ataques aconteceram por causa da morte do segundo nome mais importante do bando do Zinho, o próprio sobrinho dele, Matheus da Silva Rezende, o Faustão. Há cerca de uma semana, Zinho foi alvo de 2 operações deflagradas pela Polícia Federal do Rio, com o objetivo de desarticular os braços financeiros e políticos da organização criminosa. Uma delas culminou com o afastamento da deputada estadual Lucinha das funções parlamentares. Ela é acusada de usar o cargo político para beneficiar a milícia de Zinho. Além disso, as investigações apontaram que a deputada era chamada de madrinha pelos criminosos.